ao verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Até aí. Vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos ser edificados pelo Senhor por intermédio dela. Ó Deus, um assunto tão importante, que é o chamado que os discípulos de Jesus têm para o serviço. Nós te pedimos que o Senhor remova do nosso coração a inércia, a apatia, a frieza, a indisposição para servir ao Senhor e também ao nosso próximo. Ó Deus, e nós temos como modelo, como referência, o próprio Cristo, que olhemos para Ele, fixemos a nossa atenção no Senhor. Ó Deus, desperta-nos, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, ouvintes, Deus nos chama para servi-lo. Esse é o nosso chamado principal. Nós não fomos chamados para sermos servidos, mas nós somos chamados pelo Senhor para servir a Ele e também servir aquele que está ao nosso alcance e que temos a oportunidade de servir. É importante que a gente reflita sobre esse assunto, porque cada vez mais nós estamos vendo que o comportamento do homem moderno é mais direcionado no sentido dele em si mesmar-se, tudo voltado para ele, tudo para ele, uma para mim, outra para mim e mais outra para mim. E quando nós refletimos sobre essa passagem, especialmente o que Jesus queria transmitir aos discípulos, nós percebemos que a visão cristã sobre o nosso modo de relacionamento é completamente diferente de tudo para mim, tudo centrado no eu, tudo centrado nos meus interesses pessoais. Esse texto está numa parte do livro de João,
que João começa a tratar sobre os assuntos que são próprios da vinda, dos últimos momentos do ministério de Jesus aqui nesse mundo. E nós destacamos que João separa parte desse material do final do seu evangelho, material esse coletado dos Atos de Jesus, e o material que João dispõe aqui para nós não são tratados teológicos, não são grandes declarações de ensinamentos de Jesus, mas o que nós vemos nessa parte do Evangelho é uma aplicação da doutrina, uma aplicação do Evangelho, e nos chama a atenção que no final desse ministério, Jesus ele aborda duas coisas interessantíssimas com os discípulos. A primeira é no texto que nós lemos, versículos de 1 ao 20, nós lemos até o verso 11, mas o assunto do verso 1 ao verso 20 é o mesmo. Jesus está querendo mostrar aos discípulos como deve ser a atitude deles em relação às pessoas, em relação ao próximo, e ele mesmo usa um exemplo para mostrar como isso deve acontecer. Então nós notamos que o assunto humildade, no conceito de Jesus, está em primeiro lugar, está na fila de prioridades, nas primeiras posições, servir ao próximo, uma postura de humildade. O segundo assunto que João ele organiza aqui no seu material, e que já está próximo do final do ministério terreno de Jesus, é o mandamento acerca do amor, verso 31 a 35, é esse o contexto da nossa passagem. Jesus trata de dois assuntos extremamente práticos, um é a postura de humildade, de serviço em relação ao próximo, e o outro é a atitude de amor em relação ao nosso próximo também. E Jesus ele diz aqui no verso 31 ao 35 que ele estava trazendo um novo mandamento, mas não um mandamento novo no sentido de inédito, mas um mandamento do amor que tinha como ponto de referência o próprio Cristo, que amou sacrificialmente, que se entregou por pessoas que não mereciam o seu amor. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos é: façam o mesmo, porque se assim vocês fizerem, as pessoas vão de fato conhecer, versículo 35, que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. São esses dois ensinamentos práticos que Jesus traz aqui para os discípulos nessa parte do Evangelho de João. A ideia aqui, o sentido é que Jesus está querendo nos mostrar como servir, ou melhor, Jesus está nos conclamando a servir. Jesus está chamando você para servir. Jesus está chamando você para se envolver na sua obra. Jesus está chamando você para realizar uma grande tarefa. É uma grande tarefa. O campo é vasto, as áreas são inúmeras, mas os trabalhadores são poucos. Aqueles que de fato vestem a camisa e se envolvem são poucos. Esta palavra nessa noite é um desafio, é uma convocação do Senhor para você, para servi-lo e também para servir ao seu próximo. Observe, meus irmãos, que no verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus estava consciente que o seu ministério terreno estava chegando ao fim. E aí o texto diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No contexto imediato da passagem, o amor de Jesus é demonstrado pelo lavar dos pés. Quando nós ampliamos um pouco mais o contexto do Evangelho de João, nós observamos que o amor de Jesus é demonstrado no seu discurso de despedida, quando ele diz aos discípulos: não fiquem preocupados,
não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está enchendo o coração dos discípulos de esperança, mostrando o seu amor por eles. Jesus amou os seus discípulos mais à frente, no capítulo 17, quando ele faz a famosa oração sacerdotal. Ele intercede a Deus pelos seus discípulos, para que Deus guardasse, para que Deus protegesse, para que Deus pudesse usá-los para a sua glória e para a expansão do seu reino. Quando nós ampliamos um pouco mais o contexto do que diz aqui, que ele amou os seus, amando-os até o fim, nós chegamos na crucificação, que é o ponto alto, o clímax do amor de Deus em favor do seu povo. Então ele amou de fato até o fim, ele cuidou dos seus discípulos até o fim. E aí no versos 2 a 4 a 5 nós lemos o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, o primeiro princípio que nós aprendemos nessa passagem é que servir envolve ação. Servir é mais do que você conhecer, é agir, é atuar, é se dispor. A toalha estava lá, a bacia também, a água estava disposta, os pés estavam sujos, os pés de todos, mas ninguém toma a iniciativa de lavar os pés. Jesus, ele age, ele toma a iniciativa. Aliás, os discípulos, eles discutiam para ver quem era o melhor, quem seria o melhor entre eles. Você deve se lembrar da história quando a mulher chega para Jesus, apresenta os 2 filhos para ele e diz assim: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, coloca o teu filho à tua direita e o outro à tua esquerda. Os discípulos, na verdade, estavam preocupados, pelo menos nesse primeiro momento, com os lugares de honra. Queriam a primazia. Jesus, no entanto, ele toma a iniciativa. Ele age. Muitos de nós, meus irmãos, estamos cheios de conceitos, de conhecimento, mas às vezes nos falta a iniciativa para servir. Sabemos como servir, sabemos quais são os melhores caminhos, os melhores métodos, as melhores formas de realizar as coisas. Estamos cheios de ideias, de insights, mas nos falta iniciativa. É necessário pôr a mão na massa, executar o serviço que nos foi confiado. Jesus toma a iniciativa, ele age. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Era muito comum naquele contexto, as pessoas usavam várias camadas de roupa,
e cada roupa tinha um significado, representava algum tipo de honra. Alguns autores dizem que quando o texto fala que Jesus tirou de sobre si a vestimenta, tirou a vestimenta de cima, ele tenha revelado a sua roupa mais simples que estava por baixo, colocando-se na condição de um miserável, de um escravo. A roupa de cima, a vestimenta de cima, muito provavelmente uma túnica, que revelava a honra, a dignidade dele como Senhor. E quando ele tira a sua vestimenta, ele se despe dela, da sua dignidade, e expõe a sua fragilidade, a sua vestimenta de alguém simples, de um escravo. Alguns autores falam a sua tanga, uma roupa muito simples. O texto diz que ele tira, ele levanta-se da ceia, ele sai do lugar onde está e tira a sua vestimenta, e diz o texto que ele toma a toalha e cinge-se com ela. É como se ele tirasse as roupas de honra e colocasse sobre si uma vestimenta muito simples, para que os discípulos pudessem compreender o significado daquela sua iniciativa. É pôr a mão na massa. É estar disposto a servir. É tomar a iniciativa. Já viram aquele tipo de situação em que a pessoa planeja e nunca executa? Deixe-me confessar aqui o meu pecado nesse sentido. Não é pecado, é só uma ilustração. Quando eu estava no seminário, eu me propus a escrever sobre aconselhamento pastoral, tomando como ponto de partida aquele tripé da criação, queda e redenção, porque nós entendemos que toda a resposta para o dilema humano parte desses três pontos. Deus nos criou, nós somos dotados, portanto, de moralidade, de dignidade, mas o pecado entrou na história e bagunçou a nossa vida, e é dessa entrada do pecado que vem todos os transtornos, problemas e dilemas humanos. E a resposta de Deus no aconselhamento pastoral para os dilemas humanos é a obra da redenção em Cristo Jesus. E aí eu fiz o projeto monográfico, e aí coloquei lá o calendário, né? Quando a gente vai escrever um projeto, você tem que colocar o calendário dizendo quanto tempo durará a sua pesquisa, em qual tempo você vai coletar todos os dados, fazer as anotações, a estruturação do trabalho e quando você vai começar a escrever o trabalho. E aí eu criei uma pasta no computador com o nome Projeto Livro. Li por alguns tempos, fiz leitura direcionada, procurando as citações, as referências sobre aquele assunto, coletei essas informações e fui jogando na pasta. O projeto foi feito, mas o livro ainda não saiu. Os dados foram coletados, os passos da pesquisa foram seguidos: introdução, problemática, hipóteses, teses. Mas o trabalho não foi executado. Na nossa vida particular, isso muitas vezes acontece, na igreja também. As pessoas ensaiam dizendo: ano que vem eu vou me envolver naquela área, eu quero trabalhar, eu quero me envolver. Mas quando você é procurado pelo líder da sociedade interna, eu não tenho tempo, olha, tenho que reorganizar a minha agenda, porque não tenho tempo disponível para isso. Nós planejamos, procrastinamos, adiamos e nunca fazemos. Até temos boas intenções, bem planejadas, bem pensadas, mas que nunca saem do papel.
Jesus, ele vendo a situação, ele age, ele se levanta, toma a toalha, se despe da sua veste de dignidade, da sua túnica, coloca sobre o seu pescoço uma toalha. E aí a sua atitude posterior a essa ação inicial é que é o foco da passagem, porque o texto diz que Jesus colocou água na bacia, no verso 5, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. O contexto aqui era o seguinte: na Palestina não existiam estradas pavimentadas como nós temos hoje, com asfalto ou terra batida. A terra era solta e as viagens eram feitas, na maioria das vezes, a pé, com exceção daquelas pessoas que tinham recursos e tinham um animal ou qualquer outro tipo de meio de se transportar, mas via de regra, as viagens eram feitas a pé. Naquela época também não se tinham sapatos sofisticados que nós temos hoje, que não entra areia, que não entra pó. Era sandália feita de couro, com os pés expostos, e quando as pessoas chegavam nas casas, os pés estavam empoeirados. E nas casas de pessoas ricas, havia um servo na porta, que a ele era destinada a tarefa mais simples de um escravo: lavar os pés dos convidados. E ele ficava ali à porta, e quando o convidado chegava, ele tirava a sua sandália. Esse é um traço da cultura oriental, nós falamos sobre isso já. Os orientais normalmente eles não entram em casa com o calçado. A gente vê esse traço na cultura japonesa, coreana, chinesa. Então eles chegam em casa, deixam os sapatos ou as sandálias na porta e entram descalços. Então o servo ficava à porta, muito simples. E ali, na medida em que os convidados iam chegando, ele ia lavando os pés, para que as pessoas pudessem entrar em casa com os pés limpos. Meus irmãos, olha só, Jesus sendo o Senhor, ele se rebaixa exatamente a essa condição do servo mais humilde para servir. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. O texto não diz a ordem em que ele executou o trabalho, quem foi o primeiro. Mas o texto diz que quando ele chegou em Pedro, Pedro conhecia muito bem o significado daquele costume. Pedro disse: "Você não vai tocar nos meus pés, não. Você não vai lavar os meus pés." Jesus disse: "O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois." O que Jesus queria mostrar a Pedro era que aquela atitude poderia ser uma atitude que iria denegrir a sua pessoa do ponto de vista humano, social. Mas o que Jesus queria mostrar para eles é exatamente a postura que eles deveriam ter em relação às pessoas, especialmente a Pedro. Pedro era um judeu que não aceitava que o evangelho chegasse aos gentios, considerava os gentios imundos. Os irmãos devem se lembrar quando Deus manda ele ir a Cornélio, que era um gentio, e na noite anterior ele tem um sonho em que aparece num tapete várias espécies de animais, aves, quadrúpedes, todos considerados impuros do ponto de vista da lei cerimonial do Antigo Testamento. E a ordem para Pedro foi: mata e come. E Pedro diz: na minha boca não entra nada imundo, não. E aí a resposta de Deus foi: não considere imundo o que eu santifiquei. No outro dia, Pedro recebe o mandato de ir à casa de Cornélio,
Deus mostrou a Pedro antecipadamente o que ele ia experimentar lá na frente, porque certamente Pedro não aceitaria a conversão de Cornélio, porque era gentil, impuro. O que Jesus está querendo mostrar a Pedro aqui é: você como discípulo, você vai ter que fazer coisas que você não vai querer humanamente falando fazer, mas você deve fazer. Jesus, portanto, ele mostra que servir exige humildade. Meus irmãos, servir envolve também lavar os pés de pessoas que muitas vezes nos causam males. Jesus lavou os pés de Judas, aquele que iria traí-lo alguns momentos mais à frente. Servir a quem gostamos é muito fácil. E aqui se impõe um grande desafio a mim e a você: servir pessoas que, do nosso ponto de vista, não merecem. Mas Deus fez exatamente isso por mim e por você, quando nós não merecíamos e não merecemos ainda hoje. Jesus lavou os pés dos discípulos, e entre eles aqui estava Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes permaneceu com os discípulos e com Jesus até o capítulo 13, versículo 31 a 35, quando Judas sai da presença de Jesus e dos discípulos e vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Até então ele estava junto com Jesus e os discípulos. Servir, portanto, envolve servir pessoas que nós não queremos às vezes. Que coisa desafiadora. Servir a pessoas que nós não queremos servir, que não temos disposição para servir. Nós somos chamados, você é chamado para servir. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, versículo 9, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Meus irmãos, que o Senhor coloque em nosso coração essa disposição que não é natural em nós, servir. Até gostamos de servir quem gosta de nós, até gostamos de servir pessoas que nos servem, mas é contra a nossa natureza servir pessoas que não nos servem, pessoas que às vezes nos causam males, dores e sofrimentos. O chamado do discipulado é exatamente para isso: servir, servir e servir. Que o Senhor nos levante como servos dele para servi-lo nessa igreja e aonde o Senhor nos levar. Vamos orar nesse instante? Ó Deus, nós estamos diante de uma palavra extremamente desafiadora, que é o chamado para servir.